Bom, o que será o bem, o mal, mas e a felicidade? Até que ponto isso se correlaciona? Ô, você tá bom? Que bom que você veio, já estão aí. Seja bem-vindo para mais uma aula de filosofia. Eu tava aqui pensando, a gente tem falado tanto, né, sobre ética, sobre liberdade, sobre moral. Aí você não para se pensar, poxa, até que ponto esses conceitos, o bem e o mal, a liberdade, a moral, a ética, tudo isso de alguma forma se relaciona com a nossa vida cotidiana ou não? Muitas vezes a gente passa por todas essas situações, ou por esses conceitos, ou por essas ideias, sem dar o devido valor, sem parar para pensar. Lembra lá da nossa primeira aula de filosofia lá atrás? Qual é o papel da filosofia? O papel da filosofia é nos levar a pensar de forma mais crítica, a questionar aquelas situações mais simples do nosso cotidiano. Estou gostando das nossas aulas sobre ética e moral, pois creio que elas podem levar você a pensar um pouco também sobre a sua vida em sociedade, o seu verdadeiro eu aí e fazer alguns questionamentos, né? O que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é errado, por que é certo, por que é errado, o que é a felicidade, o que é a liberdade, entre vários outros questionamentos que a gente pode fazer a partir do momento que a gente trata de filosofia e trata sobre o tema ética. Beleza? Sejam bem-vindos para mais uma aula do Arrase no Enem. Estamos então no bloco de Ciências Humanas, aula de Filosofia. Esse que vos fala é o professor Denis da Silva Carvalho e vamos nós! Bom, acho que não vai dar para a gente retomar tudo que a gente já estudou até agora acerca do que vem a ser a ética e a moral. É muita coisa que a gente estudou, né? Mas se nós pegarmos a última aula, a gente estava tentando identificar no decorrer da história da filosofia alguns autores, algumas ideias que de alguma forma nos auxiliam para parar para pensar como que foi construída essa ideia da ética, como que foi construída essa ideia da moral no decorrer da história ocidental, principalmente, da Grécia Antiga para cá. Então nós já vimos o relativismo e o subjetivismo sofistas, a gente já viu a ética racional socrática, acompanhada da ética racional platônica, que considera o corpo como sendo aquele que nos leva a desviar da verdadeira ética e da verdadeira moral, porque o corpo nos leva a atender os apetites e os desejos, e sendo a alma, ou seja, a razão, o principal caminho para que a gente haja bem. Se você sabe, você age. Se você age bem, é porque você sabe. E a gente terminou a aulinha da aula, o finalzinho da aula passada, falando sobre os epicuristas, os estoicistas e os hedonistas, ok? Hoje a gente retoma um autor querido que a gente já viu aí no decorrer de algumas aulas e que também lá em política, já vou te avisando, quando a gente for falar do tema política, a gente volta a falar nele, que é o nosso querido Aristóteles. Lembra que quando a gente foi estudar a filosofia aristotélica lá no primeiro bloco de aulas, nós falamos bastante da palavra equilíbrio? Pois é, tá aqui novamente a palavra equilíbrio para a gente entender um pouco qual é a concepção ética aristotélica e de que forma que Aristóteles consegue fundamentar essa ideia do equilíbrio pensando na ausência dos vícios. Isso mesmo. Mais uma vez, vício e virtude aparecendo aqui na aula de filosofia agora para embasar a filosofia aristotélica. Você está vendo como os temas têm correlações? Você está vendo como os conceitos, de alguma forma, eles perpassam por autores e pela história da filosofia, cada vez com uma roupagem diferente, cada vez com uma definição diferente, mas todos eles na tentativa de esclarecer melhor essas ideias e esses conceitos para vocês? Então vamos lá, com Aristóteles. Continuando a nossa abordagem sobre a ética na história, agora é a vez de nós abordarmos o terceiro dos principais filósofos da Grécia Antiga, que é o nosso amigo Aristóteles. Para Aristóteles, a ideia do equilíbrio ético ou da ética
passa por uma reflexão ética racionalista. Perceba que para os três grandes autores, tanto para Sócrates, quanto para Platão, quanto para Aristóteles, a ética está atrelada a uma atividade racional. Porém, sem o dualismo corpo-alma platônico. A gente já viu isso. Lembra que Aristóteles nega o seu mestre? Uma vez que Platão vai dizer que existe corpo e alma, e daí vai lá Aristóteles e fala, não, não é bem assim não. Tanto o corpo quanto a alma fazem parte de um mesmo ser. E daí o máximo que o Aristóteles faz é dividir a existência do ser em 4 causas. A gente estudou isso no finalzinho da aula do Aristóteles, que é a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final, ok? Então, para Aristóteles não há necessariamente essa distinção entre corpo e alma. Então, vai lá. Questão fundamental para Aristóteles. Por que tendemos à felicidade? Ou para que tendemos? Nós tendemos à felicidade. Ele mesmo responde. Ele vai dizer assim, ó, o fim último do homem é ser feliz. Quer anotar aí? Vamos ver, tem um espaço aqui, ó. Isso é a fala do Aristóteles, então abra aspas. O fim último do homem é a felicidade. Fim aqui, lembrando, não é o fim enquanto, o fim do homem acabou, morreu, não. Mas o fim aqui enquanto a finalidade. Se você quiser trocar a palavra ou colocar um parênteses aí em cima desse termo, pode colocar. A finalidade última do homem, ou seja, a finalidade mais importante para que todos os homens tendem é a felicidade, ok? Mas como que se dá esse caminhar para a felicidade? Para Aristóteles, esse caminhar para a felicidade se dá através de uma atitude ética. Lembrando que a felicidade para Aristóteles não é satisfação dos prazeres, simplesmente. Mas a felicidade para Aristóteles é o cumprimento do dever do homem, daquilo que ele tem potência e precisa desenvolver. Olha aí, ó, ato e potência. Palavrinhas também que já estão bem aprendidas por vocês a partir das nossas aulas de filosofia aqui no Arrase no Enem, certo? Volta para a tela. A virtude moral é um meio termo entre 2 vícios, um dos quais envolve o excesso e o outro deficiência, e isso porque a sua natureza é visar a mediania nas paixões dos atos. Ora, o que vai ser essa mediania? O que vai ser esse meio termo? Nada mais vai ser, galera, do que eu me manter equilibrado entre 2 vícios. Eu não sei se vocês se recordam, na aula do Aristóteles, quando a gente falava do que era o vício e do que era a virtude. E que eu dizia para vocês que tanto o vício quanto a virtude eram situações presentes na filosofia do Aristóteles. Então, qual que é a ideia do Aristóteles? A virtude é sempre o meio termo, ou o que ele chama de mediania. Espera aí, vamos colocar aqui, ó. Então, a virtude estaria aqui, ó. Isso aqui é o que é a virtude. A virtude, ela estaria no meio termo, ou na mediania entre 2 vícios. Aqui tem vício e aqui tem vício, ok? Esse aqui, viciou. Esse aqui é o vício de falta. Esse aqui é o vício de excesso. Essa aqui é a virtude. Então, o que seria o vício de falta? O vício de falta seria a temeridade. Aqui é só um exemplo. O que é temeridade?
Cara, temeridade quer dizer ter muito medo. Ter muito medo é um vício, certo? O que seria o excesso? O excesso seria a covardia. Gente, o que é covardia aqui? Entendam. Sabe quando, de repente, há uma agressão de um homem em uma mulher e alguém vira para esse homem e fala assim, poxa, esse homem é um covarde. Por que esse homem é um covarde? Porque ele acaba utilizando uma força excessiva diante um cidadão, um sujeito ou uma mulher que não tem a possibilidade de se defender. Seria assim, uma analogia mais infantil, seria uma colisão frontal entre uma jamanta e um Fusca. A jamanta vai passar em cima do Fusca. Daí você vai virar para mim e vai falar assim, pô, professor, mas daí também é covardia. O que é a covardia? O uso de força excessiva sem necessidade, certo? Então, se o vício de falta é o medo e o vício de excesso é a covardia, qual vai ser a virtude? Vai ser faltou uma outra palavra aqui, ó, equilíbrio. Que nesse caso desses vícios aqui, Aristóteles vai dizer que é quem? A coragem. Então, eu nem devo ter medo e eu nem devo ser covarde. Eu devo ter coragem. Ok? Então, lembra quando eu falava da prudência? A prudência não é ficar em cima do muro. A prudência é eu tomar a decisão correta. A decisão que eu devo tomar. Tá joia? Então, voltando aqui, ó, é o que ele fala, meio termo. Ó. Mas daí aqui tem uma outra, aqui é a fala dele, ó, Ética Nicômaco, o principal livro que vai remeter a como ele demonstra a sua ética no decorrer da sua filosofia. O Aristóteles vai escrever sobre ética, sobre política, sobre teoria do conhecimento e tudo mais. E você vai perceber que a gente vai falar dele em várias circunstâncias. Como eu já disse, quando a gente falar de política, a gente vai voltar a falar do Aristóteles. E daí, quando a gente falar de política, a gente tanto pode citar o livro Ética Nicômaco, como também a gente pode citar o livro A Política de Aristóteles, ok? Então veja aqui, ó, a felicidade para Aristóteles se encontraria na vida teórica, que promove o que há de mais especificamente humano. O que há de mais especificamente humano. O quê? A razão. Ou seja, segundo o Aristóteles, quanto mais eu penso sobre como vai ser a minha ação, como eu devo realizá-la, como eu devo proceder, maior a tendência para que eu haja de forma correta. Se eu também me deixar levar por outros caminhos que não seja o caminho racional, pode ser que esse meio termo não seja tão identificado por mim, certo? Lembrando lá o que vai ser o meio termo, é a mediania, né? Então, se a gente apagar essas outras coisas e ficar apenas aqui, ó, com os vícios e com a virtude, o esquema ficaria mais ou menos assim, ó, certo? Então, de um lado, eu tenho a covardia, que segundo Aristóteles é um mito de excesso. De outro lado, eu tenho o medo, que segundo Aristóteles é um vício de falta. E daí eu tenho a principal virtude, o equilíbrio, a mediania, a equidistância, que para Aristóteles é a coragem, certo? Compreendido, então, quais são os preceitos que fundamentam aí a ética antiga? Não é muito diferente daquilo que a gente pensa hoje, gente, sobre ética e sobre moral. Então, por que a gente está passando no decorrer das aulas em todas essas fundamentações? Porque o que pode acontecer na prova do Enem? Aparecer a conceituação de um tipo de ética e a prova querer que você identifique que aquele modelo, aquele conceito de ética se aplica a que filosofia da ética, seja da antiguidade, seja medieval ou seja contemporânea. Pode ser. Afinal de contas, mais uma vez eu digo para vocês, o Enem não pergunta o que é, mas o que se faz com esse conhecimento, o que pode se identificar de características desse conhecimento, ok? Da antiguidade, a gente cai na ética cristã. Perceba que a gente está seguindo uma cronologia, né? Primeiro a gente foi no mundo antigo, agora a gente está indo para o mundo medieval.
Mas, professor, existe uma ética cristã? Lógico que existe. E essa ética cristã, ela é igual ou ela é diferente da ética grega? Num primeiro momento, ela vai ser igual quando a gente pensar em ética, que é o quê? Uma forma de parar para pensar nas normas e nas regras estabelecidas num tipo de sociedade. Agora, quando a gente fala nas características da ética grega e nas características da ética cristã, aí sim a gente vai perceber uma certa divergência, uma certa diferença entre ambas. Vamos lá? Então tá ali, ó. Ética cristã. Abandono do racionalismo. A ética cristã abandonou a ideia de que é pela razão que se alcança a perfeição moral e centrou a busca dessa perfeição no amor de Deus e na boa vontade. Quem hoje é participante de professa uma fé, participa de uma igreja, de um credo e tudo mais, muito provavelmente deve comungar desses valores propostos aqui no nosso slide sobre a ética cristã, ok? Veja ali de novo, ó. Há um abandono da razão, não é mais a atividade racional que vai me dizer se eu estou agindo de forma ética ou moral, mas na verdade o que vai caracterizar essa ética cristã é a busca pela perfeição, no amor de Deus e na boa vontade, certo? O segundo ponto da ética cristã aqui, ó, a emergência da subjetividade. Acentuando a tendência já esboçada na filosofia dos estoicos e epicuristas, a ética cristã tratou a moral do ponto de vista estritamente pessoal, como uma relação entre cada indivíduo e Deus, isolando-o de sua condição social e atribuindo à subjetividade uma importância desconhecida até então. De novo ali, né? Ó, e atribuindo à subjetividade uma importância desconhecida até então. Então, seria mais ou menos assim. Na ética cristã, sou eu que construo o meu código moral ou o meu código ético a partir da minha relação com Deus. Lógico que isso aqui a gente está falando lá do período medieval, né? Quando a gente pega as instituições religiosas hoje, você vai perceber que todas elas já têm um catecismo, uma doutrina, uma forma em que o indivíduo deve se comportar enquanto estiver no grupo, no culto, na celebração ou coisa parecida, tá certo? Mas o que é mais interessante aqui pensar da ética cristã é, primeiro, o abandono ao racionalismo, a busca pela perfeição e essa subjetividade. Ok? Ora, quais são os principais autores ali do período medieval que a gente pode utilizar para tentar fundamentar melhor essa ética medieval, essa ética cristã? Um deles era padre da igreja, tá? Professor, mas ele era padre, ele pode ser considerado filósofo? Lógico que pode. O São Tomás de Aquino tem todo um tratado sobre ética, sobre o comportamento tanto da igreja quanto do filósofo cristão na sua época e tudo mais. Tá joia? Guarda o nome aí, Santo Tomás de Aquino, tá? Recuperou da ética aristotélica a ideia de felicidade como fim último dos homens. A gente já escreveu essa frase lá atrás, né? Mas cristianizou essa noção quando identificou Deus como fonte dessa felicidade. Ele coloca mais um ingrediente. Se a gente voltar aqui atrás, vamos lá. A gente fez aqui, ó. Quando que o homem vai ser feliz? O homem vai ser feliz quando ele for virtuoso, certo? O que São Tomás de Aquino fez? Ele falou, tudo bem. Acontece que, na minha filosofia, não é a felicidade que é consequência da coragem, na verdade. Não é a felicidade que é... Vamos apagar aqui. Não é a felicidade que é consequência da coragem. É a coragem que é consequência da felicidade. Porque essa felicidade aqui, ela não é alcançada pelo homem, mas essa felicidade aqui, ela é concedida por Deus, certo? Então, São Tomás de Aquino tenta, tá aqui,
São Tomás de Aquino tenta justificar esse fim último dos homens de uma forma mais cristianizada e considerando Deus, então, como sendo a fonte dessa felicidade. Existe até uma frase de São Tomás de Aquino que diz: o homem só vai ser feliz em Deus, né? Ele pega uma construção ética já dos helenistas, que fala sobre felicidade e tudo mais, e tenta significar, ou eu diria até reduzir o conceito de felicidade daquele período em apenas uma premissa, vamos assim dizer, em apenas uma forma, ok? No caso aqui em Deus, na verdade, né, o São Tomás de Aquino. No caso dos outros autores, um deixa para a razão, outro deixa mais para a alma, outro deixa mais para o corpo e assim sucessivamente. Mas não foi só São Tomás de Aquino que na Idade Média falou sobre o que é felicidade, sobre o que é ética. Nós temos ainda um outro autor que colabora para a gente compreender essa concepção da ética cristã, que é Santo Agostinho de Hipona. Também, Santo Agostinho era bispo, que se converteu ao cristianismo e acabou se tornando um grande padre na Igreja Católica. Para ele, a ética do livre-arbítrio deve sempre levar o indivíduo a agir na hora que achar que deva agir. Né? Então veja ali, ó, a ética do livre-arbítrio de Santo Agostinho, século III depois de Cristo, falando sobre a liberdade. Como ele define a liberdade? Está aqui, ó, livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Arbítrio, gente. Lembra? Quem que gosta de futebol aí, ó? Arbítrio tem a ver com árbitro. Quem que é o árbitro de futebol? O juiz. Então, o que é livre-arbítrio? Seria como se fosse o indivíduo ser o seu próprio juiz. Quem é o meu juiz? Eu mesmo. Ok? Mas vamos ver como que isso funcionava em Santo Agostinho, porque a gente não pode se esquecer que na filosofia de Santo Agostinho ele tem a presença divina na jogada. Como que eu posso ter um livre-arbítrio diante da presença de um Deus que é o meu Criador? Certo? Segue lá. Diante disso, acentuou-se... Então vai lá. A noção de que cada indivíduo pode escolher livremente a aproximar-se de Deus ou afastar-se dele. Diante disso, acentuou-se o papel da subjetividade humana nas coisas do mundo. O livre-arbítrio é o meio pelo qual o homem realiza a sua liberdade, usando-a para o bem ou para o mal. Então, assim, quanto mais eu escolho Deus, mais eu faço bem. Quanto mais eu escolho o mal, ou não escolho Deus, automaticamente mais eu escolho o mal. E isso segundo a teoria de Santo Agostinho, ok? Seguindo, então veja ali, ó, a gente vai perceber na modernidade uma ética antropocêntrica, Nossa, a gente só pegou palavrão hoje, né, gente? Homem. Então, uma ética antropocêntrica é uma ética que concebe que o homem permanece no centro das discussões e das decisões a serem tomadas em relação a esse próprio homem, e a gente vai perceber que ela teve uma forte influência política, humanista nessa época, né? Então tá aqui, ó, essa ética antropocêntrica ela é baseada no humanismo, ela é baseada no iluminismo e de alguma forma nas características pertinentes ao período moderno. Então ao humanismo por quê? Há uma nova concepção moral centrada na autonomia humana, o homem se faz. A gente já escreveu essa frase hoje. A outra é o iluminismo. A moral deve ser fundamentada não mais em valores religiosos, mas em valores oriundos pela compreensão acerca do que seja a natureza humana. Então lembrar aqui que o humanismo, o próprio nome já fala, a preocupação é com o humano. O iluminismo, a luz está atrelada à ideia de razão. E o período moderno como um todo está lá, ó, concepção de natureza racional, que encontra em Kant a formulação mais bem sucedida, certo? Então, essas três características aqui vão fundamentar as características que nós temos na moral moderna. Ainda na moral moderna a gente tem o Kant, e daí, ó, eu gostaria que vocês gravassem esse nome aqui, ó,
esse termo imperativo categórico. O que é um imperativo categórico? Tá aqui, ó, é um dever. O que Kant fala? O indivíduo que obedece a uma norma moral atende à liberdade da razão, isto é, aquilo que a razão, no uso de sua liberdade, determinou como correto. Para Kant, não há uma obrigatoriedade de você seguir a lei, mas ele lança o seu imperativo categórico dizendo: faça com que tudo aquilo que você escolher fazer possa se transformar numa lei universal. Na verdade, se a gente pensar assim bem no senso comum, galera, o que o Kant está querendo dizer é o seguinte: não faça o outro aquilo que você não quer que faça a você mesmo. Certo? É por isso que ele vai preconizar aqui a ideia do dever, a ideia da liberdade, da razão humana e da razão legisladora. Tá joia? Período contemporâneo. O período contemporâneo, a gente tem uma gama de fundamentações, a gente tem várias linhas filosóficas da ética. Os filósofos que a gente escolheu aqui são Hegel, que vai falar que a história, de alguma forma, acaba decidindo quais serão as morais que serão válidas naquela sociedade. O Marx, que vai falar de toda a produção social e do quanto essa produção social ela interfere no próprio ser do homem nesse mundo contemporâneo. Muito provavelmente a gente vai perceber que quando a gente estuda o Marx, ele fala da formação da consciência e ele fala da existência do social, do homem dentro dessa sociedade. E para fechar a nossa aula de ética, um filósofo que... Bom, vamos voltar? Hegel cai no Enem, gente. Marx cai no Enem. E um filósofo que a cada ano tem caído mais no Enem, seja na prova de filosofia, seja na prova de sociologia, que é o nosso amigo Jürgen Habermas. Ok? Jürgen Habermas, que ainda é um filósofo vivo, veja aqui, ele ainda não bateu com as botas, como diz o outro, e que vai apostar no que ele chama de uma ética discursiva fundada... Olha aqui, gente, a palavra que eu estou grifando, diálogo. Quando a gente começou a estudar a filosofia, a gente não tinha falado que a palavra diálogo era uma das palavras que mais representavam a atitude filosófica? Vejam, um filósofo contemporâneo apostando a solução dos problemas éticos da contemporaneidade ainda no diálogo. Será que não é um contrassenso? Ou será que é uma aposta esperançosa, né? Vamos ver. Então ele aposta no diálogo e no consenso entre os indivíduos. Para ele, todos os conflitos que existem, existem por falta de diálogo. Cada um não se abre para o ponto de vista do outro e fica tipo, em cima do seu quadrado ali, né? Aposta de Habermas na linguagem, na capacidade de entendimento entre as pessoas na busca de uma ética democrática e não autoritária, baseada em valores validados e aceitos consensualmente. Eu tenho que falar um pouco para vocês aqui sobre o que é o consenso. O consenso não é você persuadir a outra pessoa da sua opinião. O consenso não é você levar a outra pessoa a acreditar naquilo que você está falando, mesmo que ela duvide de alguma coisa. O consenso nada mais é do que, numa mesa de discussão, eu reconhecer qual é o melhor argumento, por mais que não seja o argumento que eu gostaria que fosse. Bah, mas deve ser um exercício difícil de se fazer, né? Rola uma votação num grupo, só que você tem que tomar a decisão que você deve tomar a partir do diálogo com os outros. E mesmo se for alguma coisa que você não queira, você deve pensar assim, não, peraí, agora, exatamente nesse momento, pode não ser o melhor momento para tomar a decisão por aquilo que eu gosto. Eu vou acompanhar aí o meu companheiro e vou ver o que ele sugere para que eu possa resolver o meu problema de agora para frente. O nome disso é ética discursiva ou dialógica ou consenso para Habermas. O que ele quer? Uma ética democrática, autoritária, não autoritária, desculpa, e baseada em valores elaborados consensualmente.
muito provavelmente vários dos conflitos que nós temos na atualidade não aconteceriam. Né, galera? A gente finaliza aqui o bloco de ética, tá? Prestem atenção nesses nomes, tente pesquisar mais sobre eles, façam os exercícios que estão vinculados a essa aula e a próxima aula a gente começa a fazer a abordagem sobre política, ok? Sejam bem-vindos mais uma vez, só que agora vamos descansar, né, galera? Aquele abraço e até a próxima.